Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Bruno de Geografia e hoje falaremos um pouco, de uma revisãozinha que a gente vai dar a respeito da nossa Terra em si, tá? A gente tem a história da Terra, a estrutura interna da Terra, a estrutura externa, e diferença entre clima e tempo, e lá no finalzinho as zonas climáticas, tá? Então tem bastante conteúdo para a gente falar hoje a respeito de revisão, mas a gente vai tentar enxugar o máximo que a gente puder para a gente ter uma aula bem dinâmica, tá? A gente começa falando a respeito de história da Terra, tá? Quando a gente entende a respeito disso, a gente entende a estrutura da Terra, a formação da Terra ali, desde o início até o seu desenvolvimento, tá? A gente tem algumas características. A gente tem 4 divisões principais que constituem a escala geológica do tempo, tá? Que a gente chama de éon, era, período e época, tá? Dentre estes, o éon é o que representa a maior porção de tempo, tá? Seguido das eras, que é um pouco menor, período, que é um pouco menor, até chegar às épocas, tá? Que são momentos do tempo geológico, tá? A gente tem a origem da Terra ali com 4,6 bilhões de anos, tá? A mesma do Sistema Solar, sendo calculada a partir dos meteoritos, passando-se por 4 eras, tá? Então a gente tem da mais antiga a mais recente, a pré-cambriana, paleozoica, mesozoica e cenozoica, tá? Quando a gente fala já a respeito de estrutura interna, então a gente sai um pouco a respeito da história e fala um pouco já da parte física, A gente tem a estrutura sendo segmentada por camadas, tá? Cada uma com a sua particularidade, sua composição, sua pressão e seu estado, tá? A gente tem a primeira camada, que é a camada mais fina da Terra, sendo conhecida como crosta, tá? Temos também o núcleo, temos o manto, tá? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Falando primeiro a respeito de crosta, tá? A camada superficial da Terra é a camada mais fina da nossa estrutura, tá? Composta ali por silício e alumínio, e a gente tem 2 nomenclaturas ali, tá? Cial e cima, tá? Cial correspondente ali a parte do continente, e cima com relação às partes do mar, tá? Então a gente tem ali essa classificação, tá? A respeito de cada uma delas. Quando a gente passa em seguida, a gente fala a respeito do manto, tá? Que é a camada intermediária, a camada do meio ali, que fica abaixo da crosta e acima do núcleo, tá? Então tá bem no meio, tá? Tendo uma divisão em 2 partes, como manto superior e manto inferior, tá? Temos também o núcleo, que é a terceira camada, onde a gente tem a parte mais interna da Terra, tá? A parte que está lá nas entranhas da Terra, digamos assim, tá? Que também pode ser chamada de NIF, tá? Mas esses são algo em termos técnicos. Assim como o manto, que a gente falou, a gente tem a divisão do núcleo, tá? Em externo e interno, beleza? Então a gente tem essas classificações a respeito de estrutura interna da Terra. Então falamos aqui a respeito da história um pouquinho, Falamos um pouco a respeito da estrutura interna da Terra, de um modo geral, e agora a gente fala a respeito de estrutura externa, Onde a gente tem a atmosfera do planeta sendo dividida de forma vertical, Então de baixo para cima ali em uma crescente, em camadas, com a primeira camada, a mais próxima da Terra, sendo a troposfera, que é a camada onde vivem e respiram os seres vivos. Passando adiante, a gente tem a estratosfera, tá? Onde temos a famosa camada de ozônio. Temos em seguida a mesosfera, logo em seguida a termosfera, ou também ionosfera, tá? Pode ser chamada de uma ou outra. Temos também a exosfera, tá? E a gente finaliza nessa exosfera ali, que pode também ser chamada de magnetosfera, tá? Cada uma aí com a sua definição, a gente vendo no vídeo aí, eu coloquei uma definição, um resuminho de cada uma, para a gente poder se atentar, tá?
Quando a gente fala a respeito de algo externo, né, a gente está falando ali também de nós, de fato, né, que vivemos na estrutura externa, e aí a gente fala de alguma coisa que é muito importante para nós, tá, que é o tempo e o clima, tá? A gente tem uma definição cada uma desses dois elementos aí, tá? Temos o clima como conjunto de variações na atmosfera em um determinado local, que trata-se de um período, né, para ser estudado superior a 30 anos, tá? Diferente do tempo, que são oscilações momentâneas nessa mesma atmosfera. Então, o clima ele demora mais, né, para ser modificado, ele precisa de um estudo de 30 anos aproximado para a gente ter uma noção. Já o tempo é um estado momentâneo da atmosfera, tá? Então, a gente tem essa diferença de um para outro, que é muito diferente, e a gente acaba se confundindo às vezes. Temos também, né, o clima podendo ser compreendido a partir de seus fatores e elementos, tá? Termos que aparentemente são semelhantes, mas referem-se a questões diferentes, tá? Então vamos prestar atenção aqui. Temos os elementos climáticos, que são as grandezas atmosféricas que podem ser medidas ou instantaneamente mensuradas, tá? São os elementos atmosféricos que variam no tempo e no espaço em que se configuram, tá? A gente tem esses principais elementos como radiação, temperatura, pressão e umidade, tá? Isso com relação ao clima, tá? Quando a gente tem os fatores climáticos, né, eles interferem nos elementos que a gente acabou de falar, tá? Então a gente tem ali a explicação de por que uma região é mais quente ou mais fria, ou mais úmida ou mais seca do que a outra, tá? Então a gente tem os principais fatores climáticos sendo a latitude e a altitude, maritimidade e continentalidade, né, questão de aproximação ou de um continente ou do mar, né, massas de ar, tá? Vegetação, correntes marítimas e até o relevo, tá? Então a gente tem aí algumas classificações que fazem a variação do tempo e do clima, tá? A radiação solar manifesta-se em diferentes tons de intensidade, o que contribui para as chamadas zonas térmicas ou climáticas, tá? Então, a gente, através dessas variações, a gente consegue ter, principalmente por conta da radiação solar, né, que é um fator extremamente importante, a gente acaba tendo zonas ali no nosso planeta. Temos a zona polar ártica, temos a zona temperada norte, temos a zona intertropical, né, temos a zona temperada sul e temos a zona polar antártica. Cada uma delas aqui sendo influenciada pela radiação solar de um jeito diferente, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo vídeo e até a próxima aula.